Olá, amigos de Joinville e região. Começa agora mais uma edição do Passando a Limpo. Afinal de contas, todo mundo quer ficar bem informado. Os fatos acontecem, repercutem nas redes sociais, viram notícia, às vezes não viram notícia, mas para você se aprofundar no assunto, para você ter aquele embasamento maior para discutir os assuntos que envolvem a nossa cidade e toda a nossa região, a gente passa a limpo aqui toda quinta-feira, às 8 da noite na TV da Cidade e às 9 da noite na TVBE. Eu falo a gente porque, mais uma vez aqui comigo, a enciclopédia da política joinvilense, professor Osni Pischi, e o sempre atento engenheiro Henrique Xiste Neto. Boa noite, senhores. Boa noite, Wagner. Boa noite. Sempre atento. Espero que eu só fique atento hoje aqui. Boa noite, ilustre vereador, relator da CPI do Rio Matias. Boa noite, Jorge. Boa noite. Boa noite. Boa noite, espectadores. Vamos começar, né? Com Vamos a paródia, começar. né? Começar. E a paródia fala justamente da CPI, né? CPI do Rio Matias. E você confere aqui agora a mais nova paródia do piavividense Silvio Peck. Pode chegar com tudo. Oi, gente, aqui é o Silvio Peck, o piavividense. Seja muito bem-vindo a mais um programa Passando a Limpo. Isso mesmo, aqui estou eu mais uma vez, juntamente com essa equipe maravilhosa para levar a você, joinvilense, esse que já é o melhor programa de Joinville. Desde já queremos agradecer, como sempre, a sua presença conosco aqui nas quintas-feiras e pedir, não esqueça de seguir o programa Passando a Limpo também nas redes sociais. Digita lá, programa Passando a Limpo, YouTube, Facebook, inscreva-se no canal, curta a página e receba todo o material que é produzido aqui, diretamente aí no seu celular. Beleza, povão? Vamos pra música? Bora lá então, porque hoje nós vamos falar sobre a CPI do Rio Matias. Isso mesmo! Será que vai? Bora lá chamar os nossos músicos que estão esperando ali. Gente, sorta o som aí pra nós! Olha a CPI, meu povo, será que vai adiantar? Ou será que vai ter pizza quando tudo acabar? Olha a CPI Joinville, será que alguém vai pagar? Ou será que vai ter pizza para o povão patrocinar? Demorou pra acontecer a sonhada CPI, mas já deu pra perceber que ninguém vai assumir. Gente culpando a gestão culpa a empreiteira. Empreiteira é convocada, mas na data agendada ninguém sabe, ninguém viu. Pelo andar do processo, quando chegar o recesso, vão botar culpa no Rio. Olha a CPI, meu povo, será que vai adiantar? Ou será que vai ter pizza quando tudo acabar? Olha a CPI Joinville, será que alguém vai pagar? Ou será que vai ter pizza para o povão patrocinar? As obras estão paradas e a CPI tá andando. Nossa via gastronômica e a Jerônimo Coelho atrasaram os 30 anos. Vereadores que esnobaram na CPI não votaram, não voltaram esse ano. Olha a CPI, meu povo, será que vai adiantar? Ou será que vai ter pizza quando tudo acabar? Olha a CPI Joinville, é o momento de comprar, pra não se encher de pizza quando tudo terminar. Olha a CPI, meu povo, será que vai adiantar? Ou será que vai ter pizza quando tudo acabar? Olha a CPI Joinville, é o momento de comprar, pra não se encher de pizza quando tudo terminar.
Tá aí Silvio Peck, um grande abraço para o nosso amigo Piá Vividense, que destacou bem, né, professor, todos os detalhes aí do que se espera dessa CPI. Eu vou fazer uma pergunta para o Diego. Aliás, o Diego, o William e o Neto. O trio Parada Dura. Exatamente. Vocês estão de parabéns. A gente tem acompanhado aí o trabalho de vocês. E eu te pergunto, vocês vão instalar uma pizzaria na Praça Gastronômica ou é para valer essa CPI? Bom, boa noite, Pisque, né, e aos amigos aqui presentes. Pisque, assim, ó, uma coisa eu posso garantir como relator da CPI do Rio Matias. O nosso relatório, ele vai identificar responsáveis e vai identificar os erros. Eu não tenho a menor dúvida. O que é bom a gente esclarecer para a comunidade, para a população, que a CPI não vai ter o poder de mandar prender, de mandar devolver o dinheiro, mas nós vamos fazer um relatório embasado em provas, embasado em documentos, e nós vamos encaminhar esse relatório ao Ministério Público, às autoridades competentes. E ali, a partir deste momento, passa para uma próxima etapa. Mas nós vamos entregar tudo isso muito bem desenhado, tudo muito bem esclarecido, um relatório bem complexo. Nós temos mais de 30 mil páginas de documentos que estão sendo analisados pela nossa equipe, né? Então, o que vir da CPI, ou o que vai ser resultado da CPI, eu posso garantir para a comunidade joinvilense que da CPI, dentro da Câmara de Vereadores, não acaba em pizza. E nós vamos acompanhar para que as fases seguintes, que aí não dependem mais da Câmara de Vereadores, para que essas fases depois também não terminem em pizza. Agora, o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho minucioso e com certeza nós teremos aí responsáveis por conta dessa obra. Se os demais companheiros da mesa aqui me permite, então eu queria fazer um pedido. Convoquem um tal de engenheiro Arada, que já deu o primeiro prato para se tornar uma pizza do Tribunal de Contas. Convoquem esse cidadão para ele explicar quem ele ouviu e como ele chegou a essa conclusão nesse relatório. Porque por tudo que a gente já viu aqui, esse é um relatório, desculpe, arranjado. O relatório do Tribunal de Contas. Sim. Do Tribunal de Contas. O importante é destacar o que o relatório diz, para quem não está acompanhando. Olha, o relatório diz que não tem culpado, que o prefeito Udo não teve culpa. Como não tem culpa? Que o 048 não teve culpa. A culpa é do Rio, como o Piá Vividense falou. E que a engenheira Carla não tem culpa. Então, a culpa é do Rio. Porque todo conselheiro, ele é obrigado a fazer um relatório. Quando ele faz um relatório, ele é obrigado a fundamentar. Ele não pode chegar lá e falar, não, você não tem culpa. Isenção de culpa, não pode. Mas não ele não é conselheiro. Não, mas ele não ele é auditor. Não importa. O auditor, que seja, ele é obrigado a fundamentar. Ele não pode chegar e falar assim, não, o presidente, o secretário de saúde, ele não tem culpa. Eu acho que até ele podia dizer assim, a prefeitura não tem culpa, mas como ele nomeou algumas pessoas... Mas ele tem que fundamentar. Ele, por acaso, ele conhece o processo todo? O processo todo? Não conhece nada. Assim, ó... Chama esse homem aí. Assim, Henrique, nós avaliamos, a nossa equipe, lógico, está debruçada em cima de todo esse relatório que foi feito pelo Tribunal de Contas e nós entendemos, e provavelmente nós vamos chegar a essa conclusão, que não houve uma avaliação tão complexa como a que nós estamos fazendo na Câmara. Então tem que chamar o cidadão. Por isso que nós estamos justificando, e nós já justificamos de outras maneiras também, que o Tribunal de Contas fez é diferente do que a CPI do Rio Matias está fazendo na Câmara. É verdade. Nós estamos analisando do começo ao fim, desde a intenção de se fazer o projeto, passando pelo projeto, passando pelo processo de licitação, passando pelo processo de execução. O trabalho que nós estamos fazendo na Câmara, junto com a nossa equipe, junto com os demais vereadores da CPI, é um trabalho minucioso de todas as etapas e avaliando e ouvindo todos os envolvidos do começo ao fim.
até onde nós analisamos esse relatório do Tribunal de Contas, eu não estou aqui nem contestando, nem dizendo que ele não reflete a realidade, mas o entendimento que nós tivemos é que ele não foi tão a fundo quanto a CPI está indo. Por isso aumenta ainda mais a responsabilidade da CPI para que nós apresentamos aí um relatório minucioso com provas, justamente para a gente depois ter como cobrar a sequência desse processo na justiça. Faz como o Pedro falou, desculpa, chama o Arada, né? Arada. Chama o Arada e fala Ele assim, explica. o senhor poderia explicar o seu Tem que relatório? explicar? Pronto. Jordi Castan. Não, eu fico bem interessado por isso, porque sempre houve uma crítica, especialmente na gestão passada, quando a gente estava aqui pedindo essa CPI e a maioria dos vereadores optaram por não assinar, alguns que agora casualmente assinaram, alguns que se enarbolaram até de defensores de alguns dos depoentes. Acho interessante. Um risco, e acho que é importante a sua presença aqui para esclarecer isso, é que a CPI seja acusada de ser política. Tá? Então, como essa certeza, eu escutando você já sinto que existe um trabalho minucioso, consciencioso, bem estruturado. Então, a responsabilidade dos vereadores, por ser o legislativo, é provar que essa CPI não é política, e para que não seja política, ela tem que estar muito bem embasada. Quais são até agora as primeiras coisas que vocês já podem dizer? O vereador Neto Peters esteve aqui, esperamos na semana que vem ter também outro vereador. O Tonesi aqui, nesse sentido, porque é importante que as pessoas saibam não o resultado, sino o próprio processo de condução da CPI. O que vocês já identificaram até agora? Em relação à CPI ser política, a gente corre o risco realmente de ter esse rótulo. E não é anormal, isso é normal. Não é anormal, até porque a CPI está acontecendo dentro da Câmara de Vereadores, claro. Mas a CPI ela é tão democrática que inclusive tem a presença de um vereador na CPI que era da base da última gestão, onde aconteceu todo esse processo de execução da obra. Onde devia ter nascido a CPI. Exatamente. E não assinou. Exatamente. Então, a prova de que a CPI ela é democrática e ela é isenta do ponto de vista político é justamente esse, que nós temos inclusive o vereador Cláudio Aragão, do MDB, que era presidente da Câmara e era da base do governo que fez todo esse processo de licitação e execução da obra. Então, já mostra que a CPI ela tem sim a sua democracia e existe ali uma isenção. Agora, tudo que nós vamos relatar, Jordi, está baseado em cima de documentos. Nós não vamos fazer qualquer tipo de relatório em cima de suposição, eu acho, talvez. Não, nós queremos documentar, como por exemplo as oitivas que nós tivemos ultimamente, o nosso colaborador, assim nós chamamos na CPI, que vai lá fazer o seu depoimento, alguns colaboradores falam, não, mas foi assim, e nós já tínhamos documento que nós mostramos, não é assim, é assado, está aqui o documento. Né? Então, esse confronto entre a palavra, entre o depoimento e o que nós já temos de documentos, que eu repito, mais de 30 mil páginas, tá? Inclusive compartilhada com o Ministério Público, é em cima disso. Vai ser em cima de fatos, em cima de documentos, em cima de memorandos, em cima de e-mails que foram trocados entre as secretarias. Tudo o que a gente vai colocar no relatório, tudo que nós vamos responsabilizar, ou quem nós vamos responsabilizar, vocês podem ter certeza absoluta. Ela vai estar aprovada por A mais B. Então, desculpe aí, só não quero monopolizar, todo mundo tem que participar. Mas então, esses secretários que de repente esqueceram de tudo, podem ficar tranquilos que vocês têm provas de tudo. Para relembrá-los. Está tudo documentado e bem documentado. É lógico, né? Para nós como membros também da CPI, às vezes isso nos deixa incomodado, né? Porque todos que nós ouvimos até agora, e obviamente isso é natural e nós já sabíamos disso também, ninguém vai assumir responsabilidade sobre nada. Mas uma coisa é fato. Né? Contra fatos não há argumentos, e contra o que nós estamos vendo aqui no centro de Joinville não tem como contestar. Alguém errou em algum momento, ou foi uma, ou foi duas, mas alguém em algum momento errou. E esse é o momento que nós queremos, esse é o momento da CPI, nessa reta final, que nós estamos identificando as responsabilidades. Qualquer afirmação que eu venha fazer agora aqui, ela pode ser antecipada e pode inclusive prejudicar o relatório da CPI. Perfeito. Mas uma coisa é fato, mesmo que todos os convidados da CPI digam, eu não fiz nada, eu não tenho culpa, está tudo documentado, está tudo certinho, eu estou isento de qualquer responsabilidade, nós temos
30 mil páginas de documentos. Alguém, em algum momento, tem que ser responsabilizado por essa vergonha que nós estamos vendo no centro de Joinville. Certo. Destruição do centro. Eu estou insistindo nesse relatório do tribunal, porque o cidadão 048, que depôs ontem, aliás, ele está cometido de uma doença gravíssima. É mesmo, é? É, o mal de Alzheimer. É amnésia. Eu não sei, eu não me lembro, eu não sei, eu não me lembro, eu não sei, eu não me lembro. Amnésia. Memória seletiva. É. E o relatório do tribunal, se o senhor ler, se os senhores lerem, ele é tão parcial que falou que a Secretaria do 048 multou a empreiteira. Multou um dia depois que foi encerrado o contrato. Multou um dia depois. Nenhum dos inquéritos administrativos, a não ser um último aí, isso depois de 5 anos, Sim. foi concluído. Aliás, isso aí eu tenho uma crítica ao secretário que esteve aqui a semana passada. Ricardo Mafra. Que esteve aqui na semana passada, e disse que não podia parar a prefeitura para analisar os inquéritos. Não sei por que precisa parar a prefeitura, não tem, na minha opinião, é uma coisa, outra coisa. Né? Então, eu não sei, esses relatórios são importantes para a CPI? Com certeza, Esses né? inquéritos administrativos. Quem trabalhou aqui no setor público sabe que quando você deixa de tomar uma decisão e isso prejudica a cidade, isso é omissão. E a omissão também é responsabilizada. Então, é em cima disso que nós também estamos trabalhando. Mesmo que não haja nenhum tipo de decisão que prejudicou, mas a falta de alguma decisão prejudicou. Como, por exemplo, os mais de 60 notificações feitas pela empresa fiscalizadora da obra, que foram enviadas ao CEINFRA, que por sua vez notificou a Secretaria de Administração e Planejamento, e absolutamente nada foi feito. Então, é uma série de indícios, desde o processo de licitação, que mostravam que a empreiteira ou que a empresa... Exatamente. Então, a falta de decisão do governo, a falta de posição em relação a algumas situações que eram evidentes, também podem ser responsabilizadas. Muito bem. E nós temos que ser responsáveis também pelo nosso tempo, e a gente vai para um rápido intervalo. E na sequência tem mais um bloco do Passando a Limpo. Estamos de volta com o Passando a Limpo, que nesta edição recebe mais uma vez o vereador Diego Machado, que aliás já esteve aqui em outras vezes, e você confere tudo nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Os dois é só procurar Passando a Limpo na TV, facebook.com e youtube.com. Vai lá, curta a nossa página, siga-nos na rede social e você vai ser sempre notificado sobre novos vídeos, novas matérias especiais. Minha pergunta para o vereador Diego Machado, relator da CPI do Rio Matias, tem um pouco a ver até com o que foi mostrado ali na paródia do Piava Vividense, que ele fala que a empreiteira não veio na data marcada, né? Foi designada uma data para ela comparecer na oitiva e ela não compareceu, mas ela compareceu depois, foi isso, né? E eu queria te perguntar, será que eles, nesse período ali, era para preparar a quantidade de documentação nova que eles trouxeram? E que documentação é essa que eles trouxeram que até foi espanto para vocês, eu acredito, né? Exatamente, Wagner. Assim, nós convidamos a empreiteira já em outros momentos, quando eles não podiam mais recusar o convite, né, ou a convocação, eles compareceram com o advogado, compareceram com os documentos, tudo dentro do que pode, né? Não existe nada de ilegal. Eles apresentaram lá mais de documentos que provam que foram feitas aí mais de 150 pranchas em relação ao projeto, né? A própria empreiteira, a Mota Júnior, ela confirmou
que iniciou o projeto sem nenhum tipo de detalhamento da Das realocação, das interferências, né, que foi pedido, inclusive, eu até fiz, né, uma afirmação até leiga ali no momento, perguntei para o Júnior, né, que é o responsável, que é o herdeiro, né, da Mota Júnior, falei, tá, Júnior, então quer dizer que cada conchada da retro se descobriu que estava lá embaixo, e ele falou, isso, exatamente Pois é, isso. aí, vamos parar aqui agora. Veja bem, isto aconteceu no princípio da obra, nós Exatamente. acompanhamos, né? Antes do princípio. É. Você vai- Por que a não conchada. parou a obra ali? Aí que está, vamos dizer assim, já que é para achar, não é questão de achar culpado ou responsável. Não é culpado, é responsável. Por que o responsável da obra fala assim, opa, eu não posso continuar uma obra dessa? Você acha que pode fazer uma obra dessa? Não Jardim? pode. Não pode. Se eu não sei o que eu tenho pela frente, são quantos quilômetros de obra? Centro da cidade, passar no meio do coração da cidade, para tudo. Eu não sei o que vamos encontrar aqui. Não, mas nós não temos. Então, para tudo, vamos fazer as interferências, os projetos, né? Não se gasta dinheiro, o que se gastou ali foi pouco, certo? E nós não teríamos esse escândalo que está aí. Eu acho que aí matou a CPI. É aí. Exatamente. Um dos argumentos que nós ouvimos muito de todas as pessoas que participaram da administração passada e que participaram desse processo é que se a obra parasse, o Joinville ia ter que devolver o que já foi investido por conta desse dinheiro que vinha a fundo perdido. Não, e diz é que o uma das Ministério coisas... Público falou isso, né? Exatamente. Manda caçar sapo. Exatamente. Mandou caçar sapo O com Ministério botox. Público falou isso? É. Manda caçar sapo. Mas veja bem, gente, assim, ó, eu já falei isso em outras oportunidades. É aquele momento que você precisa tomar decisão. Bom, peraí, vamos pensar no futuro e vamos imaginar qual que vai ser o prejuízo para a cidade se a gente continuar Tá aí. a obra. O prejuízo que hoje muito Joinville está maior. colhendo é muito maior Muito do que maior. os 60 milhões que tivesse que se devolver desse Pega lá, fundo Não ia perdido. devolver 60, ia Inclusive- devolver 2 milhões, Sim, 3. inclusive- Pega esse neguinho que mandou parar, pega ele, traz ele agora e manda chupar a água que está ali. Deixa eu falar só uma Deixa eu coisa. só chamar as imagens, professor Pisca, enquanto a gente fala, É, para vamos- ilustrar O que fechou o lá. resultado do Rio Matias, das obras do Rio Matias, né? Mas vamos mostrar. O que aconteceu, né, com toda essa questão das obras? Olha todo o estrago, a gente vai ver vários estabelecimentos Um prejuízo disso. fechados, né? Pode falar, professor Pisca. Fica à Não, vontade. ô, Diego, em 2014, quando a obra recém-iniciada passou pela Autobem, final de 2014, 2015, 3 estabelecimentos, eu cito o nome, o Mercury Prince, o Giuseppe Pizzaria lá, O- e o Santa Mistura, nós entramos com uma ação na Justiça pedindo para parar e reavaliar o projeto. Qual foi a resposta? Não podemos parar porque vai atrasar a obra. Olha só, Sim. foi para o Tribunal de Contas, para o Tribunal de Justiça, a mesma resposta. Então, olha, vai atrasar a obra. Traz os caras aqui Agora agora. está 7 anos essa obra. Vou entrar agora, na metade do ano, no 7º ano. E mais uma. Já está parada há 8 meses. É, Já está parada é. há 8 meses. É. E todo mundo. Qual é a resposta? Não podemos mexer, depende da justiça. Vamos andar, minha gente. Vamos trabalhar. Pior que errar é perseverar no erro. Veja bem assim, ó, sobre esse cupis que tocou aqui, é uma outra frente de trabalho da Câmara que não tem a ver com a CPI. A CPI está investigando o que ocorreu de errado O durante passado. o passado. Agora, o futuro depende do governo. Numa conversa que nós tivemos com o atual secretário de Infraestrutura, com o Jorge, né, de fato, eles querem, pelo menos, consertar a área central de Joinville, né? Eles querem arrumar o que estragou, pelo menos em algumas regiões. E eles estão impedidos por conta dessas questões judiciais. Hoje, Não posso acreditar nisso. então nós questionamos a CEINFRA em Não relação posso. a isso, que eles realmente tomem uma providência para Toma pelo menos resolver providência. essa situação. Nós temos, por exemplo, o que edifício manda Caiobá, que fica ali bem próximo da via gastronômica, um edifício bonito. Hoje, toda a água, quando chove, está voltando para dentro do prédio. Não, me desculpe, isso aí. Em vários estabelecimentos. Nós levamos, inclusive, os moradores, os representantes do edifício lá no CEINFRA para conversar com o secretário. Então, o grande... é isso que é importante dizer, sabe? Que às vezes as pessoas... Diego, mas o que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer não depende da CPI. O que vai acontecer depende do Executivo, depende Claro. da Secretaria de Infraestrutura. O que nós estamos fazendo é discutir
discutir e investigar o que aconteceu até o momento da obra, até a execução da obra. A decisão do que vai acontecer não cabe à CPI. Ô, Diego, deixa eu só falar. Na minha opinião, para não falar outra coisa, é um desleixo administrativo não limpar a boca de lobo. Que as cheias que estão ali, o principal problema é escoamento de água. Sim. Vamos mostrar na Otobem, nós temos lá... Inclusive, sim. Inclusive, temos o depoimento do gerente do Prince Hotel. Do Prince Hotel, 20 minutos de chuva, olha ali. Exatamente. Vamos chamar aí o gerente que Não pode fazer isso, não depende da justiça para desobstruir boca de lobo. Vamos lá. Não é verdade. Vamos ver uma justificativa para não, não fazer. É justificativa para não fazer. É uma justificativa para não fazer. Exatamente. Vamos chamar aí então o gerente para ver o que ele fala sobre as cheias ali na rua Otobem. Boa noite, seu Pisto, tudo bem? Como vai? Fernando aqui do Hotel Mercury, Joinville Prince, sua residência, né? Obrigado pelo espaço aqui para a gente falar um pouquinho sobre o nosso hotel, sobre as dificuldades que nós passamos aqui diante de alguns cenários aqui que o senhor já bem conhece, né? E a gente veio aqui um pouquinho para falar sobre o que nós estamos tendo de problemas hoje aqui no nosso hotel. Não especificamente do hotel, mas do que a estrutura pública pode nos fornecer, né? Além da própria pandemia, onde nós temos hoje uma grande dificuldade de captar clientes, trazer eles para cá, para fazer negócios, ou até mesmo para visitar, né? Nos conhecidos nomes que Joinville já teve, já de Cidade das Flores, Cidade das Bicicletas e tantos outros, né? Nomes bonitos, mas que a gente não consegue trazer justamente porque algumas vezes essa pandemia está trazendo muitos efeitos e reflexos negativos para os nossos negócios. E se não bastasse isso, né, seu Pisco, tem mais alguns detalhes bem delicados aqui que a gente precisa compartilhar, trazer e sensibilizar a todo mundo, né? Além de a gente não ter uma ajuda, teoricamente, aí, financeira, seja por prorrogação de impostos, sejam por alguma forma a contribuir com a nosso fôlego, né, financeiro, a gente tem nos dias de chuva aqui que são extremamente delicados e muito complexos de administrar, alagamentos, né? Aqui na rua Otobem, número 525, no Hotel Mercury, bem de frente aqui, a gente tem a nova via gastronômica da cidade, né? Nós precisamos manter e cultivar ela, temos que ser bastante carinhosos com esse espaço, porque literalmente aqui temos muitos clientes que circulam, que vêm de outras cidades, conhecem o nosso espaço e que imaginam enfrentam um momento como esse de alagamento, e eu vou dizer assim, de dois momentos bem trágicos que nós tivemos aqui no dia 31 de dezembro, onde a chuva assim foi absurda, a gente teve realmente água, muita água aqui na cidade, né? Então eu enfrentei o primeiro alagamento que a gente acabou passando aqui no hotel, e mais recentemente agora, na última semana, na quarta-feira passada, terça ou quarta, não me recordo agora exatamente o dia. E assim, decorrente disso, o que eu peço justamente para que possam sensibilizar aí e tentar trazer as autoridades a um fórum de discussão, para que a gente possa pensar sobre. Se a gente teve uma infraestrutura toda pensada para a nossa estrutura hoteleira aqui, e foi liberada a construção, poxa, a gente tem que ter condições de mostrar isso para o nosso cliente, para os hóspedes, para os visitantes que vêm a negócio ou a passeio, que a nossa cidade é bonita, nós não temos esse tipo de problema e que podemos ter pessoas vendendo nossa cidade em outros lugares. Então assim, e eu vou dizer com total propriedade, porque eu presenciei as duas situações, porque eu moro também aqui no hotel, assim como o seu Pisque, né? E assim, no dia 31, a quantidade de água de chuva que caiu aqui foi grande, mas na semana passada foi menos tempo, e incrivelmente a gente notou que a quantidade de água não tinha vazão, né? Então isso era absurdo. A gente imagina que de alguma forma pode ser lixo nas galerias ali, nos bueiros, de alguma forma estão entupidos, né? E isso faz com que o escoamento da água seja mais difícil. Lógico, nós sabemos também que Joinville foi construída num pântano, né? Vamos chamar assim, numa área tão úmida, tão complexa de construir, mas se a gente tem essa estrutura montada, a prefeitura nos concedeu esse espaço, a gente tem que buscar os nossos direitos. Então, obrigado, seu Pisco, por liberar esse espaço aqui, porque além de falar sobre problemas tão relevantes da cidade, né, que a gente tem, esse é um grande ponto específico do nosso hotel aqui que a gente precisa de um apoio. Então, obrigado, boa noite. Muito bem, tá aí gerente do Hotel Fernando, né, professor Pisque, falando sobre o que sofre ali o pessoal da... 20 minutos de chuva. Agora, tá assim, mas porque não pode fazer, é isso? Olha, com todo respeito, Ministério Público, Justiça, eu tenho o maior respeito por ele, mas, poxa vida, tenho amigos, tenho, né, maior respeito. Só que a maioria vem por aqui, passa por aqui e vai embora. Quem mora aqui, quem é o dono da cidade, é o governo municipal, somos nós, é o prefeito. O prefeito tem que ter peito.
Não é passar por cima. Pega, vai lá, eu quero falar com quem quer que seja aí, da Justiça, do Ministério. Nós fizemos muito disso. Ô senhor, olha aqui, ó, mostra isso para ele. Eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso. Ele vai ceder. Agora, fico lá acuado com medo, que nem o Jorge aqui. Pouca prática, Henrique, só lembrando, a rua Otto Bem é uma rua de cota alta. Cota alta. Tá? Quer dizer, se nós estivéssemos falando da rua Itajaí, vamos falar de Joinville. No fundo do vale. Se a gente falasse da rua Itajaí, está enchente, mas olha, tem maré alta. A Otto Bem está quantos metros acima do ponto mais alto da maré do Rio Cachoeira? Aqui, o que nós precisamos, vou aproveitar aqui, mínimo uns 3, 4 metros. Vou aproveitar a presença aqui do vereador da Comissão de Urbanismo para dizer, vereador, não tem nada a ver com a CPI, mas nós temos aqui alguma coisa para verificar o que está acontecendo para ter alagamentos na rua Otto Bem com uma chuva de 20 minutos. Quer dizer, aí estamos falando de pluvial. Mas está tudo entupido, na frente da minha casa. Tá, mas isso, quer dizer, não tem nada aqui a ver com a... Isso é manutenção. Manutenção, vai lá, mete a mão. Sim, o que ele vai fazer? Vai mandar prender o prefeito? Sim, Henrique, até queria contribuir em relação a isso, porque a questão da Otto Bem, ela foi muito prejudicada por conta das obras do Rio Matias, incontestável. Mas em cima dessa situação dos alagamentos que o Jordi está levantando aqui, isso tem se espalhado pela cidade toda. Claro. Eu vou citar aqui para vocês, ontem eu fiz um pronunciamento na Câmara sobre a situação da Coab do Aventureiro, por exemplo, da Zona Leste. Hoje, com uma chuva de 15 minutos, a Coab do Aventureiro está debaixo d'água. Aí você vai lá no rio da Rua Guaíra, o rio está no nível normal, ou seja, essa água não está dando vazão para chegar até o rio. Então, tem algum problema de obstrução nesse caminho. Ou é galeria, ou é caixa, ou está faltando vazão, alguma coisa está acontecendo. E esse problema da Otto Bem, eu sei, Pisque, que ele está agravado por conta da questão das obras do Rio Matias. Não está agravado por conta das obras do Rio Matias. Ele está agravado por falta de manutenção da rede coletora de águas pluviais. Não, é isso que eu estou me referindo. Está lá embaixo. É outra coisa, né? Mas é isso que eu estou me referindo, que é um problema que não é só da Otto Bem, é um problema que está se espalhando pela cidade toda. E se nós não resolvermos, se a Secretaria de Infraestrutura realmente não fizer um plano realmente para resolver isso a nível de cidade, tá? Nós vamos ter sérios problemas de alagamento nos próximos meses. Estamos falando de lugares pontuais, mas na realidade é um problema da cidade. Se tornou um problema da cidade. Eu vou falar para vocês, lá em Piraberaba, agora essa semana, tinha a área central de Piraberaba, a Rua Eugênio Ernesto Cunha, a Rua Presidente Vargas. De 3 meses para cá, qualquer chuva está alagando as 2 vias na área central de Piraberaba, coisa que nunca aconteceu. Solicitamos à subprefeitura que foram feitas... da Costa 40. Exatamente. Aí solicitamos à subprefeitura de Piraberaba os reparos. Eu fui acompanhar a obra essa semana, Pisque. Eles abriram a parte ali da rede exatamente, que coleta ali a água da chuva. Alguns tubos estavam com mais de 70% comprometidos, assoreados. Tubos de 1 metro, com mais de 70% assoreados. Faz 10 anos que não tem manutenção na galeria de águas pluviais. E ninguém acorda para isso. Vai assoreando, reduz a vazão. Acabou. Olha, o que está assoreado aí, essa gestão, os 4 anos, se eles ficarem todo dia limpando, não vão conseguir limpar. Estão esperando o quê? Eu falo para vocês com toda certeza, em relação a esse assunto que o Jordi levantou aqui, as pessoas talvez não perceberam, mas nós estamos com um problema sério da limpeza de canalização aqui em Joinville. Está assoreado, estão todos assoreados. E os rios? A cidade tem um passivo, a cidade está com um passivo enorme. Quer dizer, 8 anos de inação, de omissão, a gente paga um preço por isso. E, lógico, temos uma gestão nova, tem um monte de tarefa pela frente, tem que você pôr as pilhas para responder a essa demanda, mas essas enchentes aqui, esses alagamentos aqui, antes eram com grandes ocasiões, com chuva, com maré alta. Eu insisto, ter enchente na Otto Bem, para mim, é uma coisa absolutamente ilógica. Não quero pegar a Otto Bem como exemplo, mas isso hoje é cada vez mais comum em ruas que não alagavam nunca. Viu, Jordi? Eu queria até compartilhar com vocês, por exemplo, uma outra dificuldade que eu vi. Estou pegando esse exemplo aí de Piraberaba porque eu acompanhei, fiquei lá meio-dia acompanhando o trabalho para entender o que eles estavam fazendo. Então, além dos tubos estarem com mais de 70% comprometidos, assoreados, a Prefeitura de Joinville, e é lógico, a gente tem que dar um desconto, é início de mandato, tudo bem, eles estão pegando uma herança, né? Ainda estão organizando a casa, tem que fazer a compra de tubos, por exemplo. Então, tem
esse desconto. O que está acontecendo? A sua prefeitura está tendo que tirar os tubos, limpa os tubos e coloca o tubo novamente. Então, é um trabalho que vai demorar muito tempo. Para você fazer 50 metros de limpeza de tubos, ele vai levar um tempo. O Diego tem um equipamento chamado hidrojato. Aluga meia dúzia de caminhão hidrojato e vai limpar. O hidrojato, nesse caso, já não resolve mais. Com 70% de assoreamento e com tubulações de tubo de concreto subdimensionadas. Não, nem vou dizer subdimensionadas, mas que elas já foram erodidas por baixo. Vamos começar. Nós nem temos uma tubulação. Isso só teríamos se nós tivéssemos um ribiloc, outro tipo de instalação. Hoje, na realidade, é um trabalho de desfazer para fazer de novo. Exatamente. Ao passivo, eu vou insistir nisso, o passivo que nós temos em pavimentação, e aí nós vemos o absurdo de estar vendo repavimentar a Marquês de Olinda. Uns absurdos aí que não fazem sentido. Aliás, o secretário Jorge chegou aqui e falou que, olha, nós vamos continuar tudo que é projeto bom. Se projeto bom recapear a Marquês, e deve ter outros tantos nesse pacote, não é? Tenha santa paciência, né? Exatamente. A gente até tem algumas imagens que a gente quer mostrar aí no segundo bloco que mostram todo o transtorno que causou, inclusive, essa repavimentação, né? Essa repavimentação da Marquês de Olinda. E para você assistir tudo isso, você aguarde um instante aí que daqui a pouco tem mais Passando a Limpo. Voltamos com o Passando a Limpo, que nessa edição recebe o vereador Diego Machado, e você acompanha todas as edições do Passando a Limpo nas nossas redes sociais, youtube.com/Passando a Limpo na TV e facebook.com/Passando a Limpo na TV. A gente falou no bloco anterior sobre Marquês de Olinda. Olha o transtorno que tivemos na Marquês de Olinda na semana passada, né? Sexta-feira passada. Como a gente já tinha alertado em outro trecho da Marquês de Olinda, né, professor Pisque, mais próximo ali da Rua 15. Sem guarda para orientar, sem sinalização adequada, sem nada. Aliás, eu recebi uma denúncia que pediram para eu falar no programa, mas depois desse, eu quero falar. E vamos saber até onde que vai, né, toda essa questão aí da... Ninguém sabia se ia para frente, ia para trás, tinha que dar a volta, voltava, ia. Desvia, não desvia. O controle de trânsito está sendo feito pela própria empreiteira. Cadê a guarda? Aliás, tem um guardinha aí, viu? Essa aí que mesmo. Que fica escondido todo dia. Essa denúncia eu recebi também. Você recebeu também? Eu recebi. Entre a Rua Copacabana e Anitta Garibaldi, de manhã lá ele está caneteando todo mundo. Ali é um sinaleiro com 4 tempos? Sim. E aí, então tem aquela do meio, então, ele fica escondidinho lá, o cara filmou, hein? Mas olha, a dica é não dirigir certinho, que ele não vai multar, não. Essa é a dica. Minha mulher foi multada o ano passado, às 18h05, porque ela estava com os faróis apagados. Sim. Eu levei o carro na oficina e fui multado. Porque o cara da oficina saiu com o carro. Não. Aí o guarda não vai saber também. Nós sabemos. Aí achei engraçado assim, que multa não é mágico, né? Que multa é essa que eu não recebi? Daí a minha esposa falou, olha aqui a multa, chegou aqui em casa. Sem cinto, eu não dirijo sem cinto. Esse é o estado da Marquês de Olinda. As obras da Marquês de Olinda. E não sei até que ponto que vai até autocar. Olha a tampa ali, ó. Mas a boca de lobo ali, ó. Como é que vai entrar água aí? Não, entra garrafa PET, entra tudo, né? Ali não entra nada. Já está cheio demais. Mas isso aí é um... Alô, senhor secretário de Infraestrutura. Olhando isso daí é terra de ninguém. E as obras à noite, professor Pisco? Cadê? Não, até agora não apareceu. A gente entende que é começo de gestão, a gente dá todo o apoio. Isso aí foi 11 horas da manhã. Claro. Mas vamos aproveitar para falar do 048. Tava tão bom. O homem que está com Alzheimer. Sabe o que eles dizem, professor Pisco, que não tem jogador de futebol quando não é muito bom?
mas tem empresário bom que bota ele nos grandes clubes. Acho que o 048 tem um bom empresário ali. Porque ele entende tanto de comunicação, porque, vai me desculpar, senhora governadora, indicar esse cidadão para secretário de comunicação, ele era um cara incomunicável quando era secretário. Ninguém conseguia falar com ele. E, olha... O importante aí também é a informação que está na imprensa dizendo que foi indicado pelo presidente de um grupo de comunicação. Na minha santa ignorância, isso seria conflito de interesses, quer dizer, que um presidente de um grupo de comunicação importante de Santa Catarina indique o secretário de comunicação. Eu acho que é um tema de conflito de interesses, na minha cabeça, não sei. Então vamos falar já que estamos falando em comunicação, Wagner, você tem aí um slide do Mr. M. Exatamente, a gente tem aí... E do 048, que é uma dupla famosa. A gente mostrou no ano passado a licitação que teve da publicidade, 18,5 milhões de reais. Meu Deus. Que foi licitado... No apagar das luzes. Não, vamos dizer, tem a um luz pouco, apagado, tem um pouco a ver com isso, mas o apagar das luzes, por exemplo, do contrato da iluminação pública, não foi correndo atrás para tentar fazer um contrato novo. No caso de outras situações, né, não foi corrido atrás para tentar, mas da publicidade tentou-se até o minuto final. A gente vai mostrar uma tela aí para vocês sobre a publicidade, né, o contrato de publicidade da prefeitura. Tá aí, professor Pisk. E quem fez a licitação? Pode falar para a gente aí, Vamos ver aqui. relembrar aí, né, para os nossos telespectadores. Assinado pelo Mr. M, sabe quem é o Mr. M? Não. A gente vai mostrar daqui a pouco. A gente fez até uma paródia para ele. Tá aí, ó, dá uma pausa aí, Zé, para a gente... Ó, Mágica Comunicação, 3 milhões e meio. Em um lote só, né? Verba para saúde, lote 1 e 2, né? Um lote de 3 milhões e meio para função estratégica. Certo. E lote 2 da saúde, 2 milhões. Interessante, né? Saúde e o que? A estratégica vai mais dinheiro para estratégico do que para a saúde, que está em plena pandemia. Não, e saúde está ali. Já estava na pandemia, né? Saúde, habitação e mais alguma coisa. Lote 4, cultura, rádio, turismo e esporte, 3 milhões. Lote 6, CEPROT, DETRANS e CEPUD. Por isso que tem agora a propaganda da CEPROT aí. Dos guardinhas. 1,5 milhão. A outra agência? A outra agência. JS Max. Educação e Sama, 3 milhões. A Sama precisa realmente de propaganda para acalmar os ânimos. Espero que não tenham tão atrasados os projetos agora. Tomara que não. Supernova. Infraestrutura, 2 milhões e meio. De Araújo. Saneamento básico. Águas de Joinville, 3 milhões. Muito bem. E seguindo ali os nossos slides, ali a gente tem o que o professor Pisk falou, né, o que aconteceu ali, né, nesse processo licitatório, o jeito que foi, né? E no momento, prestem atenção, o momento que foi assinado esse processo ali, né? Essa licitação. Vejam só. 52 minutos do segundo tempo. O que chama atenção é que foi assinado pelo secretário, né, na ocasião, como o professor Pisk fala, o Mr. M, que é o famoso Marcão, meu amigo Marcão, surfista, Marco Aurélio Braga Rodrigues, secretário, ele assinou no dia 30/7 de 2020, às 22 horas e 10 minutos. E ele saiu no dia seguinte. E no dia seguinte eu estava exonerado. Mas quem fez as licitações foi o... Sim, claro. 048. Então, por isso que está bem sendo indicado para a Secretaria de Comunicação. É pertinente, tem conhecimento e experiência na área. Eu queria contribuir com essa informação, sabe, Pisk, nós tivemos há alguns dias uma reunião no gabinete do prefeito com os vereadores, né, para tratar da questão da crise do Covid-19, e o prefeito, naquela oportunidade, o prefeito Adriano nos informou, né, que um dos grandes problemas que a saúde estava enfrentando em Joinville por conta da disseminação do vírus era por conta das festas clandestinas, né? Sim. E eu, inclusive, dei uma sugestão ao prefeito naquela oportunidade que se fizesse uma campanha para conscientizar as pessoas
pessoas de segurar agora aquele churrasquinho do final de semana, segurar aquela confraternização da empresa na sexta-feira. E naquele momento, o Tiago, que é o atual secretário de comunicação, que inclusive estudou comigo, o Tiago nos informou que praticamente toda a verba da comunicação ela foi utilizada até dezembro. Porque a comunicação ou a verba, o orçamento ele funciona, pega metade de um ano e metade do outro ano. Então agora no primeiro semestre desse ano vai ser renovado mais um pacote, mais um valor de investimento para a comunicação da prefeitura. Então você não pega de janeiro a dezembro, você pega, por exemplo, de junho a junho. Então, o valor que o atual prefeito poderia utilizar na comunicação até metade desse ano, ele foi praticamente todo utilizado nos últimos 6 meses. Existe ilegalidade? Não existe. Isso foi assinado quando? Em setembro? Ilegalidade não, existe outra coisa. Dia 30 de setembro, né? 30 de setembro. Não existe ilegalidade. 30 de julho, perdão. Essa foi uma informação que foi repassada a nós, vereadores, pelo atual secretário de comunicação que estava nessa reunião. Sou sincero em falar para vocês que eu não conhecia deste fato, de que a comunicação, que o valor da comunicação, por exemplo, ele seria utilizado, não seria durante o ano, mas sim 6 meses de um ano e mais 6 meses do outro ano. E aí, no nosso caso agora, nesse momento, você pegou 6 meses de uma gestão e 6 meses de outra gestão. Então, a gestão que estava no comando do Executivo utilizou praticamente toda a verba de comunicação, sendo que o atual prefeito agora ficou quase impedido de utilizar essa verba, esperando... Pelo que entendi, gastou-se tudo, então? Não tudo, mas uma boa parte. A maioria. Parece que ainda ficou alguns lotes, como por exemplo do CEPROD, da Saúde, alguns lotes ainda ficaram para serem utilizados. Mas essa informação nesse momento ajuda a esclarecer ainda mais a informação que acabamos de compartilhar. Porque fica claro não só que o contrato foi feito no final do mandato do secretário, sino que as verbas foram gastas de uma maneira equitativa, proporcional, 50% no primeiro semestre, 50% no segundo semestre. Pode ser porque era período eleitoral, o final do segundo semestre, e aí tinha pressa em gastar. Mas tem outra, refrescando a memória, acabou a eleição? Claro. Vamos gastar a verba. Eram inúmeras inserções depois da eleição de obras da prefeitura. Lembra? Sim. Mas é uma informação meio esquisita. A gente tem que ir mais a fundo, porque a gente não pode confiar só na palavra, né? Eu acho que a gente tem que ir a fundo. Porque, assim, tanto que teve aquela situação do prefeito Carlito, que ele foi... porque ele usou a verba um ano mais do que os outros anos. Então, assim, não faz sentido eu me responsabilizar pelo que o outro gastou. Então, é uma informação que a gente tem que ir mais a fundo. Eu acho que o secretário Tiago pode levantar isso. Pode nos esclarecer isso. Acho que a informação do vereador Diogo é interessante e que isso justifica e quer dizer, dá um sentido interessante à informação que acabamos de compartilhar com os nossos telespectadores, das verbas que foram gastas, e isso explica de repente por que o dinheiro da CEPROD está sendo usado para falar da Covid. Muito bem. E agora nesse restinho de bloco aí, a gente quer voltar a falar da CPI, já que aproveitar, né, o vereador Diego aqui. E eu quero só mostrar a imagem na semana passada, desculpem, se eu não me engano, prefeito Udo na CPI. CPI com o prefeito Udo. E eu lhe pergunto, Diego, o que você, qual a tua análise sobre o depoimento do prefeito Udo nesse dia ali? Muito bem, Wagner. O prefeito Udo respondeu todas as perguntas, né? Colaborou da forma que ele poderia com a CPI, e a todo momento ele deixava muito claro que as decisões de governo eram decisões acertadas no modo dele agir, dele pensar, e ele deixou durante várias respostas, ele deixou muito claro que na opinião dele, na opinião da prefeitura, houve um erro por parte da empreiteira que não conseguiu entregar a obra ou finalizar a obra conforme estava combinado. Então, obviamente... O certo mesmo é culpar o Rio Matias. O Rio Matias devia estar em São Bento, devia estar em Araquari, devia estar em Curitiba, nunca em Joinville. Agora ninguém tem culpa. E eu te pergunto mais uma. Que decisão de governo? Quem é que decidia no governo? Exatamente, isso que era ele.
eu volto a refletir... Decisão de governo? Que decisão de governo é essa? Eu volto a refletir no que eu já falei no Que primeiro isso? bloco, né? Nesse momento, obviamente, todos que vão ser ouvidos pela CPI, eles vão dar as suas justificativas e vão tentar provar de que eles não tiveram nenhum tipo de culpa ou de participação. Isso é óbvio. Se você chamar qualquer pessoa que participou do início ao fim, ela vai na CPI, ela não vai dizer, olha, a culpa foi minha. Sim. Isso é uma questão óbvia, né? Estou aqui apenas reprisando o que o prefeito Udo falou. Agora, se realmente confere, se realmente a opinião que ele deu ou o que ele apresentou, ela realmente é verídica, a CPI vai apurar, né? Diferente, por exemplo, do que a Mota Júnior apresentou para nós, aonde eles começaram uma obra com um projeto que não tinha nenhum detalhamento de realocação de interferências, que inclusive foi confirmado pelos engenheiros da Caixa Econômica e foi confirmado pelo CEINFRA. O próprio CEINFRA tem alguns documentos que ele alerta a Secretaria de Administração e Planejamento sobre as falhas que o projeto tem, principalmente referente às interferências. Foi no nascedouro da coisa. Foi no nascedouro da coisa. Tudo, lá da audiência pública. A mentira, porque até hoje, esse cara de pau aí, que é o 048 aí, que agora é secretário, mentiu descaradamente. Agora não precisa e fazer agora no depoimento eu marquei, ele não sabia, não me lembro que a audiência foi gravada ou não. É só olhar, deve ter sido feita uma licitação para contratar no dia 10 de setembro, antes de 2013. É só pedir na prefeitura. Mas aí, desculpa uma coisa, e eu vou usar um pouco de ironia aqui. Uma ideia é, como o Piá Vividense colocou na sua paródia, que o culpado seja o rio. Muitas vezes o que a gente usa nesses casos é a expressão que o culpado é o Espírito Santo. Quando ninguém assume, aparece algum espírito para assumir. Porque na realidade parece que ninguém dos que tinham responsabilidade... Agora eles são réus confessos. Na realidade... Tanto o Udo, prefeito Udo, como o tal do Miguel aí... Os documentos estão aí para provar. Não. A CPI... Acho que foi você, Diego, que fez a pergunta. No final do depoimento, tanto do prefeito Udo quanto aliás, o 048, depois, antes de se despedir, confirmou, ambos afirmaram que fariam tudo de novo. Tudo de novo. Sim. Tudo igual, tudo de novo. Isso aí é... Mas Pisque, é uma afirmação até natural, porque se eles falassem que não fariam, eles estariam automaticamente assumindo que a decisão da obra foi um erro. Então tem que assumir a responsabilidade. Mas em algum momento o prefeito disse que, se pensasse, ele iria fazer a obra do Rio Itaú, né? Em algum momento ele falou sobre isso. Ele falou? Falou sim. Agora, a questão do projeto, por exemplo, tem que ter um responsável que aprovou esse projeto, não tem? E o projeto, quando veio, não é só o projeto desenho, né? Fala projeto para esse desenho. Não, tudo aquilo. Por exemplo, o projeto tem as interferências? Não tem. Então não faz. Nem começa. Então vai ver as interferências para terminar o projeto. Henrique, deixa aproveitar o gancho. Nós falamos aqui várias vezes da Ponte Joinville. Tá? Então, eu acho que nós temos que, por um lado, buscar os responsáveis dos problemas do Rio Matias e evitar cometer de novo os mesmos erros. Então, o problema maior do Rio Matias, entre outros muitos, é que o projeto não estava completo. Nós temos cobrado aqui, e eu quero aproveitar de novo a presença do vereador aqui, para lembrar que o projeto da ponte do Rio Joinville, sem os projetos complementares, é um erro gravíssimo. É o Matias 2. Exatamente. E aí tem que ter a responsabilidade de chamar a atenção para isso. Então tem que chamar a atenção da atual administração. Sim. Porque já 2 secretários aqui estiveram dizendo que vão fazer a obra. Nós estamos gravando. Vão ser responsabilizados. Sim, por isso eu acho que, como vereador da Comissão de Urbanismo, tem que estar atento a isso para não permitir que isso seja feito sem ter não só os projetos, sino ter a garantia dos recursos para as obras complementares da ponte da Ponte Joinville. É importantíssimo aproveitar esse exemplo. Que não tinha os projetos das interferências, sabíamos. Que nos projetos não tinha detalhamento, sabíamos. Mas isso é uma constante na administração municipal. O que só para você entender, o Henrique pode explicar melhor até, Diego, a gente imagina assim, já existe um fluxo grande no Boa Vista, né? Helmut e Albano.
e agora vai chegar uma ponte com muito mais gente da Zona Sul. Vai jogar mais? E que ampliou a Albana, ampliou a Helmut? Não. Eles estão reformando, mas não estão ampliando nada. Precisa de uma nova via, né, Só professor para Piski? concluir, precisa de uma nova via que é o Colégio Cruz. Mas só para falar, está em estudo na prefeitura, tem um grupo estudando o sistema viário, a mobilidade. E a conclusão é que, se fizerem a ponte da Rua Nacar, se fizerem a ponte da Rua Plácido Olímpio, aquela ponte Joinville não precisa mais. Não precisaria fazer hoje. Muito bem. Não é o momento para fazer. Mas é o momento para a gente se despedir dos nossos telespectadores e agradecer a presença do vereador, né, professor? Obrigado, Wagner. Quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de a gente poder estar aqui debatendo, conversando. Quero ressaltar aqui o brilhante trabalho que a CPI vem fazendo na Câmara de Vereadores. Vereador Cláudio Aragão, vereador Salles, em especial o vereador Neto, presidente William Tonesi tem conduzido muito bem a CPI do Rio Matias e nós temos certeza que nós vamos dar boas respostas aí à comunidade joinvilense e vamos continuar cobrando o desenrolar dessa CPI depois nos órgãos competentes. Obrigado, boa noite. Feliz Páscoa para vocês. Feliz Páscoa, boa noite, telespectadores. Boa noite a todos, feliz Páscoa e não esqueça, toda quinta-feira a gente passa limpo na TV e a gente espera por você. Até o próximo programa.